Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga e taróloga e eu tô aqui hoje para a gente falar das cartas da semana. A semana que vai do dia 24 de novembro até o dia 30 de novembro, portanto, a última semana do mês de novembro. Também eu quero lembrar vocês que nós estamos num processo ainda de lua em escorpião, né? Então, a gente teve a lua nova em escorpião e esse é o ciclo da lua em escorpião. Tá? Ainda que entre essa semana, na quinta-feira, a lua crescente, a gente está numa lua escorpiana, né? Com todas as densidades, intensidades, né? E ambiguidades de uma lua escorpiana. Então, vamos lá. Eu estou usando aqui um baralho, né? Chamado Sabedoria das Estrelas, tá? Esse baralho, ele basicamente segue o estilo do White e tudo, né? Mas ele é um baralho bastante rico de mensagens, uma série de coisas. A carta que saiu para essa semana é a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz, vocês sabem, ela é extremamente exuberante, extremamente pródiga, né? Próspera, né? É uma carta que vai falar para a gente dessa criatividade toda, esse poder da natureza, desse poder do amor. Enfim, ela é uma carta de intensidade no sentido da criação. Eu queria fazer aqui um link com o que a gente viu nas cartas da semana passada, que falávamos que era um ambiente de transformação. Aí eu usei até o baralho da Lilith e tudo, então essa questão, e era a lua nova em escorpião entrando, então uma depuração para um novo eu nascendo, dentro do processo da alquimia e tudo mais, tá? E essa daqui eu acho que ela continua nesse processo, esse aqui é o seu novo eu, né? Então ele está bom, ele está extremamente pródigo, né? E essa carta é uma carta que também fala da Mãe Terra, né? Essa é uma carta tão cíclica como são os ciclos da Terra, né? Essa é uma carta que está ligada à natureza e fala muito de renovação da natureza, né? Não só da natureza, como tudo que está em torno da gente, né? A Imperatriz renova tudo o tempo todo, tá? Então ela fala muito de criação e manifestação. E manifestação e criação do quê, né? Talvez desse novo eu que nós estamos formando aí. Como desafio da semana, vem o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus também, né, é uma carta de fogo, né? Os cavaleiros são regidos pelo elemento ar, e esse é o do elemento ar, esse Cavaleiro de Paus representa o fogo. Então, nós temos aqui a junção de ar e fogo. Então, já viu, é uma coisa extremamente vibrante, intensa, né? O Sol acabou de entrar em Sagitário também. Então, assim, fala dos empreendedores, de uma nova visão, de inspiração, de ser uma pessoa inspirada ou inspirar os outros. O Cavaleiro de Paus, ele é uma pessoa extremamente passional, corajosa, mas também paciente e arrogante. E como ele saiu do lado negativo, ou melhor dizendo, eu não gosto desse termo, mas do lado, né, do que a gente tem que evitar, e ele pede para a gente evitar o quê? Essa intensidade, esse ir e não pensar, e não planejar, e não organizar, porque você pode dar com seus burros na água, né? Então é importante você segurar um pouco essa sua tendência né, se jogar nas coisas, não que seja ruim, mas vai com calma, tá? Então, porque ele vai criar uma impaciência, porque é como, e a gente está com Saturno retrógrado também, né, gente? Então, vai criar uma impaciência, eu quero que a coisa aconteça logo, aqui, agora, já, né? Mas a gente ainda tem algumas coisas para depurar, certo? Então, aqui, ele vai ajudar a gente, né, vai ensinar a gente aprender a educar essa energia, né? A gente está potente como a Imperatriz, mas não adianta querer ir tudo de uma vez só, porque você pode acabar botando fogo na floresta, né? E a carta que sai para nos ajudar? Não, gente, olha, é brincadeira, né? Saiu o 9 de espadas, que é uma carta muito densa, né? Uma carta mental, é uma carta de aprisionamento, é uma carta de dor. É a noite escura da alma. Poxa, mas como é que eu vou aprender com a noite escura da alma? O que ela pode me ajudar? Não, ela pode ajudar, né, no sentido de você perceber
que muitas vezes essa sua angústia, esse seu sofrimento, né, essa sua dor, ela está muito mais na sua cabeça do que realmente no seu caminho, tá? Essa é uma carta que fala muito de vulnerabilidade, de culpa, de medo, de preocupação e de ansiedade, o mal do momento, tá? Ela é uma prisão pessoal e mental, né? Ou mental, como queira, né? E o que essa carta pode nos ajudar? Ela pode nos ajudar, que a gente aprenda que a gente precisa, não adianta a gente jogar a dor para debaixo do tapete, fingir que nada está acontecendo e que eu tenho que ser feliz aqui agora. Claro que sim, a gente tem que ser feliz sempre. Mas eu acho que ela nos alerta, né, que a gente precisa encarar a nossa dor, né? Porque lembra que eu falei que tem algumas coisas que a gente precisa ainda depurar, né? Então é importante que você olhe para a sua dor, que você encare a sua dor, né? Que você reconheça essa dor e que você trabalhe ela, né? E trabalhar como, né? Porque dor dói, né? Trabalhar com meditação, porque é uma dor mental, das suas angústias, dos seus medos, das suas preocupações. Então, vamos tentar, né? Olhar para essa dor e trabalhar ela através da meditação, da oração, tá? Do acompanhamento terapêutico, né? De uma orientação espiritual que seja, ou seja, é importante que você perceba que você não está sozinho, embora quando a gente se prende nesse quartinho escuro da carta 9, né, de espadas, né, ele sempre solitário, mas não se esqueça que essas espadas aqui, elas podem estar representando também uma escada para você subir e sair pela janela, né, que está aberta aqui para você. Então, eu acho que é importante reconhecer essa dor, né? Aprender com ela também, né? E perceber, né, que nós somos todos soldados da luz e do amor. Então, a gente, ao invés de ficar sofrendo num canto sozinho, que a gente medite, que a gente perceba que a gente está imerso, né? A gente tenha mais confiança no processo da vida, mais verdade, mais disponibilidade para si e para com o outro, né? Porque no momento que você percebe que você está aqui para curar a sua dor, para curar o seu karma, tá? Você também vai perceber que a aflição não é apenas sua, a aflição é coletiva. A gente está diante de um monte de coisa acontecendo no mundo. E claro que essas dores têm muito a ver com tudo que a gente não consegue resolver, né? Você olha para uma série de situações e fala, meu Deus, como é que eu posso ajudar aí? Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu acho que a ajuda que vem justamente desse olhar carinhoso para a vida, para as pessoas, para as situações, né? E perceber que nós vivemos numa teia cósmica, né? Você está aqui para curar o seu karma, a sua dor, mas também ajudar na cura do mundo, na cura da dor do coletivo, de todos, né? Tendo sempre um olhar mais amoroso e mais acolhedor. Eu acho que isso é que é o mais importante. Esse é o nosso propósito pessoal, né, e coletivo, da gente se ajudar enquanto irmãos que somos, né? E somos mesmo. Não importa se você é branco, preto, amarelo, qual a religião que você segue, qual lugar do mundo você está. Porque se esse mundo naufragar, né, naufragamos todos. Porque o barco não sai antes que todos estejam prontos para estar dentro dele. Tá bom? Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. A gente volta aqui essa semana e tem algumas coisas que eu quero comentar com vocês sobre o céu. E se você gostou desse vídeo, curta, envie para os seus amigos que gostam desses conteúdos também. E a gente vai se ver no próximo vídeo, tá bom? Uma ótima semana para todos. Um grande beijo. Tchau, tchau.